Olá, a paz do Senhor. Seja todo muito bem-vindo no canal de Lições Bíblicas com Rose. Estamos nós aqui para nos trazer a primeira parte da lição de número 12 do primeiro trimestre. O assunto desta semana é sobre vivendo no Espírito. E a nossa leitura bíblica ela está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, que diz o seguinte aqui no textual: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5, verso 22. Verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito, amém? E vamos lá, sem perda de tempo, para o nosso tópico 1 desta lição. Amém? Vamos lá? Aqui estamos nós no nosso tópico 1 da nossa lição. O objetivo aqui do nosso primeiro tópico é destacar o que significa andar no Espírito e a sua importância para a condução da vida espiritual do ser humano. Então o nosso tópico 1 diz a vida no Espírito e o ponto 1, andando em Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem um sentido figurado de viver, experiência, prática e conduzir na vida espiritual. Por isso, Paulo escreve: digo, porém, andar em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Gálatas, capítulo 5, verso 16. O andar em espírito, com E maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. Tem uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada no ditame da Santa Palavra de Deus e ter uma vida espiritualmente avivada. Romanos capítulo 8, verso 1. Como nós vimos na nossa leitura, é muito fácil nós diferenciar o que é carne e o que é espírito. E a palavra de Deus, ela não tem meio termo. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Então é o seguinte: se você andar no Espírito, você não estará cumprindo o desejo da carne. Se você não andar no Espírito, aí então você já está cumprindo o desejo da carne. O apóstolo Paulo não tinha meio termo para ele. E não tem meio termo para a palavra de Deus. Ou é um ou é o outro. Então aqui ele disse o seguinte: digo, porém, andar em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Essa palavra concupiscência, irmão, se dá o desejo da natureza carnal. Então, ande no espírito e assim você não estará cumprindo os prazeres da carne. O espiritualmente avivado ou o avivado significa andar no Espírito e cumprir sua vontade. O avivado, ele faz o que o Espírito Santo manda, certo? Que está em Romanos capítulo 8, o verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós agora temos como escolher o caminho que nós quer andar. Ou nós anda no Espírito ou nós anda na carne. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Vamos nós aqui para o nosso ponto 2. Então, o nosso ponto 2 diz: por que andar em espírito? Uma boa pergunta. Você já fez essa pergunta? Por que andar no Espírito? O crente em Cristo Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir o desejo da natureza carnal. Gálatas capítulo 5, verso 16. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte.
Romanos capítulo 8, do verso 1 e 2. Por isso, andando no Espírito, os salvos têm vitória sobre o império do pecado e da morte. Uma boa pergunta, é uma grande pergunta, na verdade, por que andar no Espírito? Então, por quê? Porque se nós andarmos no Espírito, não vamos cumprir o desejo da carne, certo? A nossa natureza pecaminosa, ela é algo que já vem, né, com o ser humano devido à queda de Adão e Eva, né? Então aqui o pecado e a morte não têm poder sobre aqueles que é salvo em Cristo Jesus. Nós não vamos usar ou nos justificar porque Adão e Eva pecou de forma alguma, porque os salvos aqui na leitura, eles têm poder sobre o pecado e a morte em Cristo Jesus. Então Adão veio, né, com a sua natureza, ele caiu e aconteceu que o ser humano, por causa disso, ele herdou, então aqui o que eu diria, né, essa herança, digamos assim. Mas enfim, Jesus também veio e disse: você tem dois caminhos, agora você escolhe o caminho que quer andar. Porém, nós aconselhamos que ande no caminho que é a luz, onde o Espírito Santo é o teu guia, onde ele te guiará pelo caminho da verdade, amém? Então vamos nós já aqui, já para o nosso ponto 3. Vamos lá? Então vejamos o nosso ponto 3, que diz o seguinte: como andar em Espírito? Outra boa pergunta para nós se fazer. Não é fácil andar no Espírito, infelizmente. A inclinação da natureza carnal herdada de nossos primeiros pais, né, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Então vejamos aí na nossa leitura da nossa lição, dizendo o seguinte: que nunca foi fácil andar no Espírito. Depois da queda de Adão e Eva, nunca foi fácil. A natureza carnal do ser humano é uma herança da época de Adão e Eva. Então não foi fácil no passado e não é fácil hoje no presente. Não é fácil para ninguém andar no Espírito. Nós vimos que Adão e Eva, ali eles pecaram, desobedeceram a Deus, eles caíram e toda a humanidade caiu junto com Adão e Eva. Então nós, quando nascemos, né, biblicamente, quando nós nascemos, nós já traz a natureza pecaminosa desses primeiros pais terrenos, que é Adão e Eva, ou melhor, toda a raça humana, todo ser humano, ele já nasce inclinado para o mal. E um salmista, Davi, ele tinha esse entendimento quando ele escreve ali o Salmo 51, quando ele diz o seguinte: assim, em pecado concedeu minha mãe. Então Davi já tinha conhecimento, né, de que ele já tinha nascido ali em pecado. Me concedeu em pecado a minha mãe. Por que será que sempre, você já observou, que o ser humano, nós queremos fazer algo que não agrada a Deus? Porque nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Nós somos mais atentados a desagradar a Deus do que agradar. Será por quê? Vamos aqui terminar nossa leitura, então. Quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, ele torna-se uma nova criatura, pelo processo salvífico do novo nascimento. João 3:3, segundo Coríntios 5:17. Entretanto, ela precisa cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em Espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele. João 14, verso 17. Ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8:14. Ser cheio do Espírito Santo. Éfeso capítulo 5, verso 18. Que agora nós não podemos nos justificar, porque estamos no pecado, porque Adão e Eva pecou, então a culpa não é minha. Não, agora as coisas mudou. Então veja só como Deus é bom. Mas quando aceitamos Cristo como Salvador, tornamos nova criatura.
pelo processo salvífico do novo nascimento que acontece por meio da fé em Cristo Jesus. Tá vendo? Hoje a humanidade não pode mais se justificar porque ela peca, porque ela pratica o pecado. Porque hoje, por intermédio de Jesus, nós podemos dizer não ao pecado. Porque a palavra de Deus diz que o salvo ele tem poder sobre o pecado e a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, né? Está na palavra de Deus. E nós podemos sim vencer todo o mal sobre o pecado. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Entendeu? Então, se nós pertencemos a Adão, agora nós não pertencemos mais, nós pertencemos agora à família de Deus, através de Jesus Cristo. E sim, somos uma nova criatura, se nós estivermos em Cristo. Se você crê, se você deposita sua confiança em Jesus, então você é uma nova criatura. João, capítulo 14, verso 17. O Espírito, na verdade, que o mundo não pode receber, porque não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Mas também nós precisamos cultivar a nossa comunhão com Deus, para que nós podemos permanecer sendo do começo até o fim, como eu digo, na família de Deus. É maravilhoso saber que Deus fez tudo isto para que nós pudéssemos hoje ser libertos pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Então nós, através de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com o Criador. Agora nós podemos orar, através da oração, nós podemos pedir para Deus Pai algo. Por quê? Porque agora o Pai tem comunhão com seus filhos. E assim como um filho pede algo para o Pai, nós, como filho, agora nós temos essa liberdade de estar falando para o Pai, o nosso Deus, qual é o nosso problema, qual é a nossa solução, pedindo para Deus. Agora, através da oração, nós podemos falar para o Pai e pedir algo, porque agora nós temos ligação com o Pai. Porque o pecado, ele já não está mais dentro a pessoa que aceita Jesus e Deus. Ele saiu do meio, ele não pode mais impedir. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, tá? Tem essa comunhão e tem que manter essa comunhão com o Pai. Porque agora há uma convivência com o nosso Pai, aí com o Filho. Somos nova criatura e precisamos andar no Espírito, precisamos ser guiados pelo Espírito. Romanos 8 e 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Então você é guiado pelo Espírito de Deus, então você é o filho de Deus e tem acesso ao trono da graça, diretamente falar com o Pai. Vocês sabem que antigamente os sacerdotes consagravam a vida e levavam seu pedido a Deus. Mas quando Jesus veio, você não precisa mais de sacerdote, você não precisa mais de ninguém a levar suas orações aonde você estiver. Você dobra o seu joelho e você pode falar diretamente com o Pai. Sabe por quê? Essa ligação do Pai e do Filho agora estão em comunhão, foram reconciliados. Então vejamos aqui em Efésios capítulo 5, verso 18, para nós estarmos encerrando aqui, que diz o seguinte: que nós não devemos nos embriagar com vinho onde há contenda, mesmo porque os salvos têm que ser cheios do Espírito Santo, tá? E o fruto do Espírito Santo é diferente. E nós temos que ser cheio, é um cheio contínuo, meus amados. Não é um cheio aqui a pular ou quando der. Nós temos que nos manter cheio e nós mantendo cheio, nós não estaremos cumprindo a vontade da carne. A nossa leitura em Gálatas, capítulo 5, verso 22, que foi nossa leitura da palavra na primeira parte desta lição, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão e temperança, amém? É o nosso textuário. Então quero te desejar tudo de bom, que Deus possa falar melhor no seu coração e que você examine a palavra de Deus, porque Deus ele é bom, mas que você possa buscar Deus em espírito e verdade e aprender diretamente com a palavra de Deus, tá? Porque ninguém sabe mais do que ninguém, todo mundo sabe um pouco, mas o meu desejo é que Deus abençoe todos vocês que estão aqui no canal, que você possa ter encontro com Deus, você possa entregar sua vida para Deus, você possa voltar à casa do Senhor e que você venha buscar Deus constantemente na sua vida. Só assim nós teremos êxito na nossa caminhada nesta terra, amém? Fica com Deus e até a próxima, se Deus permitir, amém? Tchau!